E agora nós vamos à proclamação do Evangelho. Como já avisamos, informamos para você, esse é o Evangelho onde Jesus concede a Pedro as chaves da igreja, a autoridade de ligar e desligar, onde Jesus elege Pedro como chefe da igreja. Esse Evangelho está em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse texto que nós acabamos de ouvir, a proclamação, vem nos mostrar de uma maneira clara, explícita, o poder que Jesus concedeu a Pedro como chefe dos discípulos e chefe da igreja. O poder de ligar e desligar. E esse poder, representado pelas chaves, dizia o seguinte: tudo que Pedro ligasse aqui na terra seria ligado lá nos céus. Tudo que Pedro desligasse aqui na terra seria desligado lá nos céus. Esse poder que Jesus deu para Pedro nos faz pensar sobre a relação que existe entre a terra e o céu. A relação que existe entre as coisas que acontecem na terra e a repercussão dessas coisas no céu. Muitas vezes a gente, por não ter uma espiritualidade, uma caminhada de fé, a gente fica com a impressão, ou a gente pode até pensar que tudo que acontece aqui na terra fica aqui na terra. E esse texto vem nos mostrar que não. As coisas que acontecem aqui na terra repercutem lá no céu. E muitas vezes, de acordo com o que acontece aqui na terra, acontece também no céu. Jesus vem nos mostrar nesse texto que um dos poderes que o batizado, o Filho de Deus, tem é de ligar e desligar. Quando você, por exemplo, abençoa alguém, você está ligando essa pessoa aqui na terra. Você está dando para essa pessoa sementes de bênçãos. E quando você abençoa essa pessoa aqui na terra, essa pessoa é abençoada lá no céu. Então perceba, não foi um poder que Jesus concedeu só para Pedro, claro, para Pedro em relação a toda a igreja, para Pedro em relação à parte institucional da igreja. Mas para cada um de nós, os nossos relacionamentos, esse poder também nos foi dado, de ligar e desligar. Quando você amaldiçoa alguém, quando você lança praga em alguém, eu sempre digo isso, né, Dona Maria? Dona Maria lembra, seu Zé também lembra, da importância de você que é pai, você que é mãe, abençoar seus filhos. Todos os dias, você dizer: meu filho, eu te abençoo, minha filha, eu te abençoo. A importância de você que é filho pedir a bênção para o seu pai, para a sua mãe. Não precisa ser só quando você sai, não. Você levantou, você encontrou com seu pai, sua mãe na hora do café. Fala para ele: pai, me dá a sua bênção. Mãe, me dá a sua bênção. Não sei se você já parou para pensar, mas quando você diz me dá a sua bênção, é como se você estivesse dizendo: pai, me liga. Mãe, me liga.
acende uma luz em mim. E aí a sua mãe diz, o seu pai diz, eu te abençoo. Então ele está dizendo, eu acendo uma luz sobre você. E quando o seu pai e a sua mãe te abençoam aqui na terra, Deus te abençoa lá no céu. Mas da mesma maneira, quando um pai e uma mãe amaldiçoam um filho, quando um pai e uma mãe espraguejam um filho, essa praga, ela representa uma lâmpada que se apaga. E é como se você estivesse desligando seu filho, desligando sua filha. E do jeito que acontece aqui, acontece no céu. Então é por isso que muitas pessoas que foram amaldiçoadas pelo pai e pela mãe, elas não conseguem prosseguir na vida. Elas não conseguem se desenvolver, elas não conseguem ser felizes. As bênçãos de Deus não chegam. Não é porque Deus não quer dar as bênçãos, é porque a pessoa está desligada. Então você imagina como se fosse um chuveiro. A água está lá no cano, a água está na caixa. Mas para que essa água caia, alguém tem que ligar o registro do chuveiro. Se o seu pai e sua mãe foi lá no seu registro e desligou, você pode ficar lá debaixo do chuveiro o dia inteiro, que a água não vai cair. Talvez caia uma gotinha, mas não é tudo o que pode cair, porque o registro está desligado. Com as bênçãos de Deus é assim. Por isso eu tenho sempre pedido a você que é pai, você que é mãe, sabe? Não amaldiçoe seu filho. Não amaldiçoe sua filha. Não jogue praga no seu filho, nem na sua filha. Aí você pergunta, padre, como é que eu posso amaldiçoar meu filho? Talvez na missa da noite a gente possa conversar mais sobre isso. Mas eu vou dar para você só um exemplo. Quando você diz para o seu filho que tirou nota ruim, que não conseguiu a média na escola, você diz, você não sabe nada, você não aprende nada, parece que você é burro, você é ignorante. Você está amaldiçoando seu filho. E você está desligando o seu filho em relação à capacidade de aprender. Talvez por causa dessas palavras que você está dizendo, seu filho lá na frente não vai conseguir passar na prova, não vai conseguir fazer um vestibular, não vai conseguir passar num concurso. Você desligou seu filho. Você que tem uma filha que dá muito trabalho, você diz para sua filha assim, um dia quando você for mãe, você vai ver. Você vai ter filho, você vai passar por tudo que você está fazendo comigo. Todo sofrimento, toda dor de cabeça que você está me dando, você vai ter em dobro. Você está amaldiçoando sua filha. E aí lá na frente, quando sua filha tiver um filho, como você desligou sua filha em relação às bênçãos que ela pode ter como mãe, aí o filho dela, no caso o seu neto, começa a dar problema, começa a beber, começa a fumar, começa a usar droga. É polícia na porta da casa da sua filha, é seu neto preso, e você começa a rezar e começa a perguntar, meu Deus, mas por que meu neto é assim? Meu neto não sossega, por que meu neto não para em casa? Por que meu neto é bebendo o dia inteiro? É porque lá atrás você desligou sua filha. E isso está trazendo maldições para ela. Está entendendo como é que as coisas funcionam no mundo espiritual? Então uma dica do padre para você. Se você desligou alguém, faça uma análise. Enquanto essa canção que nós vamos passar, ela vai transcorrendo, faça uma análise e pensa, quem que eu desliguei na minha vida? Eu vou religar. E se você sente que a sua vida está desligada, que as bênçãos não chegam, comece a pedir a Deus que ligue novamente essas bênçãos que foram desligadas e que quebre essas maldições que foram lançadas, essas pragas que talvez estejam ainda exercendo influência sobre a sua vida. Que hoje seja um dia de ligar e não de desligar. Seja um dia de abençoar e não de amaldiçoar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.